Olá, alunos do quarto ano! Hoje iremos nos aprofundar no uso de alguns pronomes. Abram o livro de vocês na página 34, que tem como título Pronomes Pessoais: o, a, os e as. Isso mesmo. Então, além dos pronomes pessoais que já conhecemos, como eu, tu, nós, vós, ele, ela. Além desses, temos outros, que vamos estudar aqui e que eu também vou citar durante a nossa videoaula, Como, por exemplo, o lo, lá, los e las. Vamos a um exemplo? Quando eu digo assim, vou comprar o carro. Então, eu posso fazer essa frase de uma outra forma. Eu posso falar essa frase de uma outra forma. Poderia falar, vou comprá-lo. O lo, ele substitui a palavra carro. Então, nós já vimos que os pronomes, eles vêm com o objetivo de substituir o nome, Ele vai substituir o falante, que é a pessoa que fala. Ele vai substituir o ouvinte, ok? E, então, o pronome, se ele se refere ao nome, ele logo é pronome. Então, o pronome, ele tem essa nomenclatura, ele é denominado dessa forma porque ele foi feito para substituir o nome. Na coesão, o pronome, ele vai ajudar a dar sentido ao texto, evitar palavras repetitivas. Então, eu tenho aí o conceito de pronome, que vem para substituir o nome, o substantivo, e a coesão, que o pronome colabora, ajuda o texto a ficar coesivo, a não ficar repetitivo. Então, o pronome pessoal, os pronomes pessoais, eles são muito importantes para a estrutura do nosso texto. Bom, então, vamos ao nosso exercício aí na página 34, iniciando pela questão número 9. Releia este trecho do verbete da página 29. Então, olha aí no quadro. Algumas cidades obtêm água bombeando-a de rios, lagos ou lagoas. Outras a bombeiam de poços. Letra A. Que elemento é bombeado de rios, lagos e poços? Então, vocês vão observar aí no trecho do verbete da página 29, aí que está nesse quadro, o que o pronome pessoal a está substituindo, Sobre qual assunto está sendo falado nesse trecho, E qual assunto foi citado utilizando o pronome a na palavra em negrito bombeando-a e a bombeiam, Sobre o que está falando? Vamos à questão B. Observe estas palavras: bombeando-a, a bombeiam. Vamos ver o que diz o quadro amarelo ao lado? Os pronomes pessoais
retomam ou substituem os nomes, ou seja, os substantivos. Então, quando eu falo nome, eu estou falando de substantivos. E ele utiliza essas palavras ao lado, né, que estão no quadro de azul e verde, para exemplificar o que foi dito na frase agora, né? Nessa frase em destaque desse quadro. Nos dois casos, a palavra a está sendo usada no lugar de que outra palavra? Então, olha, a resposta da letra A e da letra B serão as mesmas, ok? Letra C. A palavra água é um verbo, um advérbio ou um substantivo? Essa já está fácil, né? Porque o pronome está substituindo tal palavra. Logo, ela é um... Você vai marcar um X na alternativa correta. Letra D. O a que está sendo usado no lugar da palavra água é um verbo, pronome ou adjetivo. Fácil, porque o que nós estamos estudando são os... Então, você vai marcar a alternativa correta. 10ª questão. Releia outro trecho do verbete. Além de bebê-la, as pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar ou cozinhar, ou para irrigar campos e plantações. Vamos à pergunta? Que palavra o pronome lá substitui no texto? Então, eu tenho aí uma outra resposta similar aos do exercício anterior. Vamos ver o que diz no quadro ao lado. Pode nos ajudar. Quando os pronomes o, a, os, as vêm após um verbo que termina em rs ou z, eles se transformam em lo, lá, los, las. Então, olha só, aqui ele dá uma dica de quando você deve usar os pronomes lo, lá, los, las, ok? Então, quando que vamos utilizar? Resumindo, após um verbo que termina em R, S ou Z. Ok? Então, sempre utilizar essas dicas para facilitar e você não precisar decorar muitas regras. Vamos à próxima questão. 11ª. Leia estas frases. A água é muito boa para a saúde. É importante consumir a água todos os dias. A água é muito boa para a saúde. É importante consumi-la todos os dias. Por que o pronome utilizado na segunda frase é o lá? Então, olha só. Acabamos de ver naquela dica algo que vai nos ajudar para a resposta da letra A, tá? Então, vimos lá porque o pronome a, depois de verbo terminado em R. Então, nós temos um verbo. Observem aí a primeira frase. A primeira frase, eu tenho consumir, que é um verbo terminado em R. Né? Então, quando eu tenho um verbo terminado em R, para que eu utilize o pronome lá, né,
eu vou apenas transformar essa frase. Então, ao invés de eu repetir a palavra água novamente, eu vou substituir pelo lá. E ficará assim como vocês estão vendo na segunda frase. Letra B. Por que o autor preferiu usar o pronome no lugar da palavra água? Bom, por que utilizamos o pronome? Então, através dessa pergunta, vocês vão fazer a letra B. Vocês vão responder a letra B. Por que utilizamos o pronome? Número 12. Complete as lacunas com os pronomes adequados. Las, lo, na e lá. Letra A. As pessoas precisam de água. Elas usam para viver. Então, você vai ver, dentre os pronomes que estão nesse quadro, qual deles se encaixará melhor para as frases. Vamos a um exemplo da letra A. As pessoas precisam de água. Elas usam... Será que ficaria legal? Las. Elas usam las. Eu nunca ouvi falar dessa forma. Vamos ao próximo. Elas usam-lo. Também nós estamos falando de água, então não pode ser o lo, né? Porque a água é um substantivo que nos leva ao gênero feminino. Elas usam-na. Elas usam-na. Agora sim, faz sentido, né? Elas usam-na, usam a água. Eu não posso utilizar elas usam lá, não existe. Então, elas usam-na para viver, ok? Vamos ver o que diz o quadro em destaque. Quando os pronomes o, a, os, as vêm após um verbo que termina em M, ó, observem essa segunda dica. Termina em M, ão ou ãos, eles se transformam em no, na, nos, nas. Então, olha só, lá na letra A, né, retornando ao exemplo da letra A, eu tenho usam. Usam termina em M, assim como diz a dica do quadro em amarelo aqui embaixo do exercício, né? Então, logo, o pronome adequado se transforma em no, na, nos e nas. Nesse caso, utilizamos na porque falamos de água e a água é algo que não é contável. Então, ela fica no singular, né? Observe. Meu irmão não queria beber água. Meus pais convenceram-no a se hidratar todos os dias. Então, essa é uma outra regra que você deve lembrar. Uma outra dica, né? Não diria tanto regra. Bom, então a nossa videoaula termina por aqui e eu espero que vocês tenham gostado e bons estudos.